quem entrar aí no meio campo de São Paulo vai estar ciente direitinho o que tem que fazer. Né? Pode até não conseguir fazer, são outros 500 aí também, paciência, pode estar num dia ruim, pode não ter futebol para isso. Sim. Mas eu vou te contar uma coisa, o cara vai comer grama para tentar fazer. E esse é o espírito que o Dorival implantou no São Paulo. Né? Fala, rapaziada, bora para mais um vídeo aí, vamos para as últimas notícias de São Paulo. Amanhã tem Cruzeiro e São Paulo, lá no estádio da Independência, em Minas Gerais. Estavam trazendo para vocês as informações sobre esse jogo. Desfalques, São Paulo tem um caminhão de desfalques aí, né? Pato vai voltar amanhã, Pablo Maia volta, Arboleda, Gabriel Neves que não joga aí, é desfalque, né? Vamos estar falando também sobre o mercado da bola aí de São Paulo. Conversei com o Eric do Ceará, Savarino, aí quem vem e quem não vem, não tá falando sobre isso. O vídeo tá muito bom, tá com muita informação, então assiste o vídeo completo aí, assiste até o final, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, que é muito importante. Certo, meu parceiro? Bora pro vídeo, bora pro que interessa. Assiste o vídeo até o final, hein? Bora! Bom, também tem nabo, sim. José Paz, você já comeu um nabo? Primeira pergunta. Você está num evento com um ídolo de São Paulo. Daqui a pouquinho você vai saber quem é, você que está em casa. Tem jogo no final de semana. A torcida quer informações de como que chega o tricolor do Dorival Júnior. Tá contigo, Zé! Fala, Mi, beijo grande pra você aí, abraço pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Essa do Nabo aí eu vou deixar com o Chico Lang, tá? Essa daí eu vou pular essa pergunta. Eu tô aqui, viu, Michele, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, aqui bem pertinho da Consolação, no final da Avenida Paulista, porque daqui a pouco, como você bem disse, teremos um convidado aqui muito bacana no nosso programa, lá o Márcio Luiz Gabriel, o homem sem sobrenome, vai mostrar pra vocês. Hernanes, que está batendo ali um papo com o nosso sócio aí do Mesa Redonda, o André Hernan. Daqui a pouquinho o Hernanes estará aqui comigo, porque ele está lançando um livro, o primeiro livro dele, o Carta do Profeta. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo exclusivo com o Hernanes, mas antes vamos falando do São Paulo, né? Já que o Hernanes tem uma baita história aí lá no São Paulo Futebol Clube, foi bicampeão brasileiro, campeão paulista. A gente falando um pouquinho do São Paulo, que está na expectativa aí de estrear o Alexandre Pato, né? Para essa terceira passagem do Pato no São Paulo. E o técnico Dorival Júnior conversou com a gente na última entrevista coletiva depois da vitória para cima do Atlético Paranaense, sobre a expectativa dele de quando que o Pato vai poder reestrear com a camisa do São Paulo. Vamos conferir então o professor Dorival Júnior. Eu não vou passar uma previsão para que não coloque uma pressão excessiva. Eu acho que nós estamos acompanhando o trabalho, ele tem feito todos os dias um pouco a mais do que todo mundo. É questão de tempo, o período que ele ficou afastado foi muito longo, um período grande. E é natural que tire um pouco das condições do atleta, que vão sendo ganhas com o passar de treinamentos, né, e jogos. Como os jogos têm exigido demais e ainda um pouco cedo para que ele esteja em totais condições, eu prefiro aguardar um pouco. Isso muda muito de semana a semana. De repente, daqui a pouco eu posso estar falando que pode vir a acontecer a primeira convocação dele. Mas eu acho que nós temos que trabalhar com cautela e não colocarmos uma pressão excessiva, darmos tempo para que ele possa buscar a sua recuperação normal. Tá aí então Dorival Júnior aqui no Gazeta Esportiva. Existia, né, a possibilidade, a expectativa muito grande de que o Pato fosse relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense, porque antes do jogo agora de quarta-feira, ele tinha treinado ali com os reservas do São Paulo em alguns treinamentos lá no CCT da Barra Funda, mas o Dorival ainda preferiu aí a cautela e não relacionou o Pato para esse jogo. O Diego Costa, que se machucou contra o Atlético Paranaense, tomou uma pancada na coxa direita, não é nada de mais grave, mas ele deve ser poupado para o jogo contra o Cruzeiro, que acontece amanhã em Minas Gerais, às 21 horas, próximo jogo do São Paulo aí pelo Campeonato Brasileiro. O Arboleda deve jogar na vaga do Diego Costa. O Arboleda não jogou contra o Atlético Paranaense porque estava lá com a seleção equatoriana para a data FIFA. E o Gabriel Neves, que tomou o terceiro cartão amarelo justamente no último jogo do São Paulo, esse não vai poder jogar então contra o Cruzeiro, próxima rodada aí do Brasileirão. E o Pablo Maia, que estava suspenso para o jogo contra o Atlético Paranaense, então deve retomar a condição de titular nesse jogo exatamente aí contra o Cruzeiro. Eu devolvo para vocês, o Michele, daqui a pouquinho o Hernanes estará aqui do meu lado para a gente bater uma bola com o Profeta, né? Não é todo dia que a gente tem um Profeta aqui no Gazeta Esportiva. Então, o papo com o Hernanes é daqui a pouquinho. Você que está acompanhando a gente aí, nem pense em mudar de canal, não é não, Michele? Devolvo para vocês aí. Muito legal, daqui a pouquinho a gente vai ter então Hernanes ao vivo aqui no Gazeta Esportiva falando sobre este novo livro dele, um livro muito bacana que eu recebi, já dei uma olhadinha por cima, não comecei a ler, mas pretendo começar a ler esse final de semana. E o São Paulo, vou começar pelo Basejo, as novidades deste tricolor que está com o Dorival Júnior, tá indo bem. Tá indo bem, Mi. O São Paulo
tem alguns desfalques importantes, como o Gabriel Neves, que vai ter que cumprir suspensão por acúmulo de cartões, mas o Pablo Maia volta, né, que é um dos pilares desse time, um jogador de confiança do Dorival Júnior. Sem o Gabriel Neves, a grande dúvida é quem vai substituir o uruguaio, né? Porque o Pablo Maia ele é o primeiro volante e o Gabriel Neves é o segundo. Sem o Gabriel Neves, pode ser que o Alisson ganhe uma chance, talvez o Rodrigo Nestor ser recuado para segundo volante e o garoto Rodriguinho ganhar uma chance no meio-campo da equipe. O Rodriguinho, que vem jogando bem, vem convencendo o Dorival Júnior. O treinador do São Paulo até já adiantou que o garoto de 19 anos deve ganhar sequência, deve receber mais minutos, vem agradando bastante no dia a dia de trabalho do São Paulo. Então vamos ver, é um confronto difícil porque o Cruzeiro não vence há 7 jogos, então vai jogar em casa e precisa reagir, precisa demonstrar algo novo dentro de campo, porque se vacilar vai começar a se aproximar da zona de rebaixamento. E o grande problema é que o Cruzeiro, historicamente, costuma ser freguês do São Paulo, né? O São Paulo venceu 6 dos últimos 10 jogos contra o Cruzeiro. Foram 6 vitórias, 3 empates e mais uma vitória do Cruzeiro apenas nesse período. É uma larga vantagem do São Paulo no retrospecto geral e o Cruzeiro vai precisar reagir. O São Paulo é o grande favorito. Agora precisa ver se esse time vai corresponder dentro de campo ou vai oscilar como fez em alguns outros momentos recentes da temporada. Mas você sabe qual é a palavra-chave do São Paulo? Hoje, maturidade. Essa molecada está conseguindo fazer acontecer. E quando você faz acontecer, é porque você já sabe aquilo que você tem que realizar em campo, aquilo que o seu companheiro pode te ajudar, até onde ele pode te ajudar e até onde você pode ajudar. E isso passa pelo Dorival, né? Passa pelo Dorival. Porque ele dá muita confiança, principalmente para esses jovens, né? Então você vê, quem entrar no meio campo de São Paulo vai estar ciente direitinho o que tem que fazer. Né? Pode até não conseguir fazer, são outros 500 aí também, paciência, pode estar num dia ruim, pode não ter futebol para isso. Sim. Mas eu vou te contar uma coisa, o cara vai comer grama para tentar fazer. E esse é o espírito que o Dorival implantou no São Paulo. Né? E não tem nada a ver com o Rogério Ceni, é coisa do Dorival isso aí. Né? Faz com que o jogador corra, vá para a bola como se fosse com um prato de comida. O ambiente é outro, né, Chico? O ambiente é outro. Então, eu fiquei surpreso, não esperava que o São Paulo fosse ganhar do Atlético Paranaense, vou dizer a verdade para você. Eu achava que o São Paulo fosse perder, mas não, foi lá e ganhou bem. Então, quer dizer que eu acho que o São Paulo, olha, está dando sinais de que vai dar trabalho. Hora de falar sobre o São Paulo. Informação boa e informação ruim. Vou começar pela pior. Savarino está mais distante do tricolor. Não houve um acordo financeiro entre o São Paulo e o Real Salt Lake. O time americano até topa os 15 milhões de reais sugeridos pelo São Paulo, mas que é a maior parte dessa grana em pagamento à vista. Real Salt Lake sabe das dificuldades financeiras do São Paulo, sabe do histórico de atrasar pagamentos, então, para se precaver, o Real Salt Lake exige pagamento quase que integral da grana. E o São Paulo já disse que não tem a menor condição de fazer esse pagamento, mesmo com um acerto com o Savarino. O tricolor tem um acordo verbal com o meio-atacante venezuelano. A negociação é hoje tratada como muito difícil. A menos que surja um investidor, alguém disposto a emprestar essa grana, o São Paulo não deve conseguir a contratação do Savarino. E aí que surge a notícia boa, o plano B. São Paulo, por mais que negue, tem a intenção de contratar o atacante Eric, que pertence ao Ceará. O jogador trabalhou com Dorival Júnior no ano passado. Dorival já havia identificado alguém com enorme potencial exatamente para essa função que falta no São Paulo. Atacante de velocidade, com um bom drible, que vai à linha de fundo. Eric vive a melhor fase da carreira dele, 25 anos de idade, na atual temporada 32 jogos, 12 gols e 11 assistências. E aqui vai o pulo do gato. O Ceará não tem muito o que fazer, porque tem contrato com o Eric somente até dezembro. O tricolor já avançou numa assinatura de pré-contrato com o Eric para contratá-lo de graça para 1º de janeiro. É por isso que o Ceará não tem conseguido renovar o contrato do Eric. Então, cabe ao Ceará aceitar uma proposta bem inferior àquela que ele imaginava agora para vender o jogador ou perder o atleta de graça. O São Paulo está muito convencido de que vai conseguir assinar esse pré-contrato para ter o Eric a partir de 2024, no pior dos cenários, embora exista, especialmente diante da dificuldade em contratar o Savarino, a intenção de fechar com o Eric já nessa janela de transferências. Estou de olho nessa história, qualquer novidade eu conto também, beleza?